Vamos ver outros casos de derivada, né? Das funções elementares. Derivada da função seno. Derivada da função seno é cosseno de x. Derivada da função cosseno é menos seno x. Tá? Isso aqui tem que decorar, isso aqui acaba decorando. Você acaba decorando com o tempo. Derivada de seno, cosseno. Derivada de cosseno, menos seno. Tá? Olha só que interessante, e isso é o motivo do porquê a gente utiliza bastante funções com o número de Euler, né? Que é o seguinte, a derivada, certo? A derivada da função exponencial é ela mesma. Isso é uma característica bem interessante da função exponencial e por isso que ela é tão especial assim e tão usada, tá? Então o valor da derivada é ela mesma. Então por isso que você vai ver um monte de meme na internet de, sei lá, tem lá o Tom e Jerry lá, daí o Tom e Jerry batendo na derivada e não acontece, na função exponencial e não acontece nada. E essa função exponencial sei lá, é um cachorro lá, muito forte lá. Então o Tom lá bate um monte lá no cachorro e o cachorro não acontece nada com ele. Por quê? Porque o Tom está derivando a função exponencial e a função exponencial lá continua a mesma coisa, tá? Tem esse meme aí famoso. Um dia você vai encontrar aí no Instagram, aí, por exemplo, tá? Derivada da minha função, do meu logaritmo natural, é 1 sobre x, certo? Agora olha outra propriedade interessante aqui. A derivada do meu produto, tá? A derivada do meu produto não é o produto das minhas derivadas, tá? Isso aqui não é verdade. Beleza? Não existe isso aqui, tá? Não existe isso aqui. Isso aqui é falso, tá? Qual que é a regra? Como é que é? É a derivada da minha função primeiro, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então, por exemplo, assim, ó, x ao quadrado vezes seno de x. Vamos derivar isso aqui. Qual que é a derivada disso aqui? Qual que é a derivada da primeira? A derivada da primeira, o que é a minha primeira? É o x ao quadrado. Então, essa aqui é a minha função f e essa aqui é a minha função g. Ok? Então, vamos lá. Derivada da primeira, 2x, vezes a segunda. A segunda é o seno de x. Mais. Agora a derivada da segunda. Derivada do seno, cosseno de x, vezes a segunda. Vou colocar um parênteses aqui só para não confundir. X ao quadrado. Ok? Então, a derivada do meu produto segue esta regra aqui. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Ok? Vamos lá para a regra do quociente. A regra do quociente é um pouquinho diferente, né? É a derivada de cima vezes a de baixo, menos a derivada de baixo vezes a de cima, divididos pela de baixo ao quadrado. Tá? Então, por exemplo, lá, seno de x sobre x ao quadrado. Derivada disso aqui. Como é que fica? Fica cosseno de x vezes x ao quadrado, menos 2x vezes a de cima, seno de x, sobre x à quarta. Beleza? Essa aqui é a resultado da derivada. Nós podemos calcular a segunda derivada também. Por exemplo, a aceleração é a segunda derivada da posição. A gente vai ver isso lá no curso de física, né? É a segunda derivada da posição. A gente escreve tanto assim, como a gente pode escrever assim, ó. É você aplicar a operação de derivada duas vezes na minha função. Todas essas notações aqui são equivalentes, tá? Se você quisesse derivar uma terceira vez, então é 1, 2, 3. Então é d3s sobre dt3, tá? E por aí vai, beleza? Então a minha derivada segunda é a mesma coisa que você derivar a minha função duas vezes, ok? Vamos pegar um exemplo lá. Então, por exemplo, derivada de x ao cubo. Vamos derivar isso aqui duas vezes. Então é a mesma coisa que eu derivar uma vez, então fica lá, né, 3x ao quadrado. Só que eu ainda preciso derivar mais uma vez. Então vai ficar 3 vezes 2 vezes x elevado a 1, ou seja, 6x. Então a derivada duas vezes de x ao cubo é 6x. Beleza?